Então, essa questão da leitura estrutural, da leitura do que o texto diz, ou da leitura de como o texto se movimenta, na verdade, que o próprio texto produz, é que vai mostrar para a gente, na verdade, essas tensões internas que muitas vezes contradizem as verdades estabelecidas, aquilo que você espera ler num texto, né? Você espera ler num texto e muitas vezes uma leitura desavisada, rápida, lê no texto aquilo que você espera dele. Você não percebe às vezes uma sutileza do texto que está exatamente invertendo essa perspectiva, que às vezes é uma perspectiva da leitura comum de um tempo. E essas leituras comuns mudam, evidentemente, e às vezes, hoje em dia, a gente percebe muito mais num texto antigo um problema e não percebe no texto atual. Muito embora esse problema também possa estar ali, sabe, uma espécie de lugar comum ou repetição. Então, o texto do Rousseau, esse texto do Rousseau especificamente, ele faz muito essa inversão, inclusive da figura do Rousseau, do Jean-Jacques Rousseau. Se vocês forem procurar essa figura, a primeira coisa, uma leitura que é uma leitura psicológica, uma leitura histórica, uma leitura da personagem. Você vai primeiro saber quem é a personagem. E se vocês forem por esse caminho, fica mais estranho ainda, porque ele era escritor, ele era músico, né? Aqui, ó, dicionário de música do Rousseau. E como que ele vai fazer uma crítica, entre aspas, à cultura e às artes? É exatamente como ele constrói esse pensamento, que é o que interessa para nós. Então, em detrimento dessa figura que a gente congela do autor. É o que o texto diz, o como o texto diz. Então, por isso que eu escolhi um pouco esse texto do Rousseau, e também que eu acho esse texto bem bonito, para vocês tentarem entender como, por dentro desses parágrafos, ele desenvolve essa ideia. Que é uma ideia que talvez contraria aquilo que a gente esperaria de uma resposta mais evidente. E que está dentro, que a gente vai falar um pouco disso agora, de uma leitura da história para Rousseau, né? Dessa leitura da história que o Rousseau propõe. A gente vai falar um pouquinho disso, porque tem também a ver com o que a gente leu do texto do Kant. A aula passada, então, a gente leu ideias de uma história de um ponto de vista cosmopolita. Eu coloquei um vídeo lá que é um pouco uma reafirmação do que a gente leu, e vou colocar também um slide comentado que faz mais esse movimento colado ao texto, tá? Então eu vou pegar o texto, colado ao texto, e ler o texto, e mostrando no texto como é que existe esse desdobramento. A gente acabou, na aula passada, parando nas últimas proposições. A gente não chegou no final, né? Porque vieram outras perguntas, e já era quase 11 horas, então a gente meio que deixou para trás. E eu ia retomar, então, as últimas proposições, retomando um desenho geral do texto muito rapidamente, só para a gente terminar essas últimas proposições. Vocês se lembram que até, mais ou menos, até a sétima proposição, a gente está falando da natureza humana do indivíduo que é egoísta, que é insociável, mas que, apesar disso, lega, dizer assim, uma construção de uma geração a outra. Então, existe uma espécie de um altruísmo que é meio inexplicável do ponto de vista do egoísmo humano. E como Kant vai fazer, então, essa virada, dizer assim, do indivíduo para a espécie, da história, da natureza para a história, mostrando que é a própria natureza do homem que impele o homem a buscar a associação e que impele o homem a melhorar essas associações, tentando buscar o que ele sabe racionalmente explicitar numa legislação, num governo, num Estado, na criação de um Estado. Então, ele está pensando um pouco essas questões, né, enfim, de como, então, você sai de um plano, que é o plano da história contingente, embora essa história contingente continue lá, e articula esse plano com dessa história, que é a história da natureza humana, a história da espécie humana, que é, sim, uma história que tem um vetor e que, portanto, vai para o progresso, vai para o melhor e aprimora as sociedades. Depois ele vai sair desse desenho do homem insociável que cria os estados e vai reproduzir esse mesmo desenho entre os estados. Então, os estados também produzem entre si esse mesmo tipo de atrito insociável do homem, o que pede, portanto, por uma espécie de direito universal, de história cosmopolita. Então, ele vai construindo essas etapas pelo texto, né? Então, nesse sentido, a gente ficou ali na sétima proposição. Na oitava proposição, aí ele vai falar então dessa sétima proposição, que eu acho que foi a gente parou, mas na verdade eu já tinha lido, mas eu vou retomar porque vai entrar na questão do texto Rousseau, tá? Então, de que adianta, entretanto, uma comunidade isolada se organizar muito bem, se as outras comunidades que estão em torno, ou as outras comunidades com as quais ela vai se digladiar,
podem ser inferiores, mas podem tomar o poder, nesse sentido. Então, aí ele vai pensar uma ideia de direito universal, do particular, então, para o geral, novamente, para uma outra dimensão. Então, ele vai pulando essas dimensões, né? Essa instabilidade dos estados, entre os estados, ela se aprimora exatamente para criar estratégias, que são estratégias da natureza, para um aprimoramento geral. E aí ele vai dizer, a natureza se serviu novamente entre os estados, da incompatibilidade entre os homens, mesmo entre as grandes sociedades e corpos políticos, dessa espécie de criatura, como um meio para encontrar no seu inevitável antagonismo um estado de tranquilidade e segurança. Então, é como se a própria natureza se aproveitasse desse motor da história, né? Então, por meio das guerras, por meio das instabilidades, a natureza colocou no homem essa disposição para as instabilidades, enfim, as devastações, as guerras, elas produzem exatamente o atrito da razão à experiência do real. E aquilo que o homem sabe racionalmente, eu estou batendo um pouco nessa tecla porque a gente vai ver como essa questão é importante na história da filosofia, quando a gente for ler Hegel, por exemplo, aquilo que o homem sabe racionalmente, portanto sabe de maneira abstrata, só se torna uma legislação, portanto só se torna concreto se for atritado ao mundo. E aí ele vai dizer, essa razão, que já sabia que isso era o melhor, só vai produzir este melhor, né, essa legislação, essa sociedade, esse Estado, depois dos antagonismos que ela vai ter que vivenciar. Então, é como se ele dissesse que essa razão instrumental da espécie humana, que no indivíduo é incompleta e falha, e é abstrata, ela só se transpõe à história de modo mediado, não de modo imediato. Você não pula da racionalidade para a história. Há uma espécie de mediação pelo contingente, pela experiência do real, pela experiência da guerra, pela experiência da necessidade, pela experiência do antagonismo, pela experiência dos afetos contraditórios, que faz com que aquilo que racionalmente eu saiba se torne efetivo, atualizado. Então, enfim, aqui eu estou hegelianizando bastante, mas depois a gente vai ler isso em Hegel. Ou seja, desse modo, nós veremos a seguir, no texto sobre o esclarecimento, não é um processo cujo motor é um processo, o esclarecimento é um processo cujo motor é a própria natureza humana. A humanidade, então, ela vai ela tem os seus conceitos racionais, mas ela vai torná-los reais, ela vai torná-los históricos, ela vai construir as suas sociedades a partir exatamente dessa relação da racionalidade humana com as gerações humanas, então com esse tempo contingente. E aí ele vai enumerar, então, as formas de se conceber a história. E aí, por fim, ele vai perguntar: seria mesmo racional aceitar que a natureza, no indivíduo, no organismo, ela é um sistema, mas ela não é um sistema no geral? Ela não tem uma finalidade no todo? E ele vai dizer, se algumas formas de organismos são ordenadas segundo uma finalidade, por que esses organismos não seriam também organizados segundo uma finalidade geral da natureza? Então, um pouco essa questão, que evidentemente, para nós, talvez, do ponto de vista da nossa ciência, não faça tanto sentido, é uma questão muito importante para o século XVIII. Porque você tem os organismos sistematizados. O organismo humano é um sistema. Mas se você não tem um sistema na natureza, então ele está pensando exatamente essa questão. A própria espécie humana, ela seria em si mesmo um sistema dentro dessa natureza que tem um vetor, que, portanto, vai para o melhor. E aí eu queria puxar a questão do Rousseau aqui para vocês, já que vocês estão lendo aquele trechinho do Rousseau, e toda uma questão relacionada à noção de história, tal como ela aparece na filosofia do iluminismo. E por que que a gente vai tratar disso? Depois a gente vai ler o texto do Adorno. Eu acho também que essa é uma questão, principalmente a partir do texto do Adorno, vocês vão ver, é uma questão muito atual. Eu acho que eu já puxei algumas questões aqui anacronicamente do texto do Kant, entre elas a questão do direito internacional, óbvio, mas essa questão também de uma relação de cumplicidade entre as gerações, né? Como uma geração lega para a outra um determinado mundo, uma determinada sociedade, como isso é importante na construção que nós estamos vivendo da relação entre as gerações e na nossa relação com essa temporalidade em grande, né? Porque a gente acabou pensando muito, o homem moderno, o homem contemporâneo, numa temporalidade localizada, na nossa temporalidade. E perdeu exatamente essa dimensão, exatamente pelas críticas que a gente fez à noção de progresso, essa dimensão teleológica da nossa história.
Então, o texto do Adorno, o Progresso, que é um texto dos anos 60, tenta recuperar exatamente essa dimensão de como essa noção de progresso, apesar de todas as críticas que ela merece, ela ainda precisa ser acionada, para que a gente não perca exatamente essa questão de uma geração a outra e de um projeto para além da nossa história local. E se vocês forem pensar no que está acontecendo na relação do homem com a natureza agora, a questão do Adorno é bem em relação à natureza, é uma questão premente. Né? Como é que a gente pensa a natureza, não a natureza que eu consumo agora, mas a natureza tal como ela vai ser legada para as próximas gerações. E aí eu vou entrar um pouquinho numa questão, é uma questão que é extra-texto, mas que está dentro do texto que vocês estão lendo, que é uma questão do Rousseau, do Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, toda a história é desnaturação. Então, toda a história, ela começa com o homem natural e ela vai se desnaturando até chegar a um limite dessa desnaturação em que não há mais volta. Então, é como se a história, por Rousseau, tivesse um vetor, mas esse vetor é o vetor para o pior. Contrasta muito com outras dimensões da noção de história, tal como a do Voltaire, em que pensa a história sempre como uma espiral de conquista. O homem vai sempre, geração por geração, conquistando mais. E vai sempre ascendendo nessas conquistas. Do comércio, das grandes cidades, você vai ascendendo a níveis maiores de civilização. Isso é bom. Então, é como se Voltaire e Rousseau tivessem vetores diversos para a história. Mas nos dois casos, a história tem um vetor. E essa ideia de progresso, esse vetor do progresso. Vocês estão vendo exatamente essa questão no texto do Rousseau. Ele está falando disso. Ele está falando que essa relação da sociedade com as suas conquistas, que é a cultura, a literatura, as artes, ela carrega um nível de desnaturação, de mascaramento, de afastamento do homem daquilo que seria a sua própria natureza. E que isso é um crescendo, vai apagando, vamos dizer assim, essa imagem do homem e essa história do homem. Eu não sei se eu falei para vocês, mas enfim, o Rousseau, ele foi convidado para escrever a legislação da Polônia, foi convidado para escrever a carta da Constituição, né? E ele foi muito criticado na época porque a Constituição da Polônia diferia muito do contrato social que ele também tinha escrito. E o que o Rousseau disse? E que faz muito sentido lendo o texto do Kant. O que o Rousseau respondeu? Ele respondeu assim: a Polônia é uma sociedade constituída, ela já está desnaturada, ela está no seu tempo histórico. Então, é aquilo que o Kant diria: ela tem a sua relação afetiva localizada, ela tem as suas dissonâncias internas, ela é uma sociedade real, ela é uma sociedade real e construída historicamente. Então, ela tem um lugar, no caso do Rousseau, nesse caminho da desnaturação. Ela já está num determinado lugar dessa desnaturação. É isso que eu tenho que perceber. Em que lugar essa sociedade está desse processo, que pode ir para cima ou para baixo, enfim, e tentar medi-la a partir do que seria o ideal. E aí ele vai dizer, Rousseau, que a Constituição da Polônia é de fato, enquanto que o contrato social é de direito. E eu uso o contrato social, que é o ideal, para medir as constituições reais. Então, eu tenho aquilo que é de direito e aquilo que é de fato. A crítica à ideia de progresso pode contribuir também para a noção de um homem eterno. Sim, a crítica à ideia de progresso, embora aqui, claro, eles têm, enfim, o Kant tem uma noção de que a racionalidade humana é uma, mas exatamente, todos esses textos que a gente vai ler estão colocando uma espécie de dimensão histórica do homem. E não só do homem, da própria racionalidade. Quando Kant diz que a racionalidade no indivíduo ela não se desdobra totalmente e que, portanto, o indivíduo precisa da outra geração para que a racionalidade se desdobre, a racionalidade não a minha, mas a humana, ele está colocando o homem numa dimensão que é uma dimensão histórica. Eu acho que essa é uma questão que é central nesse texto, embora ele não trate disso, tá? Muito propriamente. Isso vai aparecer mais em outros textos de outros autores que vão comentar esse problema. Mas exatamente essa noção de que existe uma racionalidade no homem que está dada e completa, que é um pouco uma ideia enfim, se vocês pegarem outros autores, o próprio Kant, tá? O Kant é muito criticado por isso. Existe uma racionalidade que está pronta. E eu, claro, vou desdobrar suas dimensões, mas ela está dada. É a racionalidade humana pronta. E ela ela só não é usada em todas as suas dimensões. Exatamente para o Kant é assim, a racionalidade do homem ela é completa, só que ao mesmo tempo ele põe essa dimensão de uma racionalidade que se desdobra numa história. E ao mesmo tempo,
esses autores, Rousseau, Voltaire, Kant, esses autores dessa época, eles tentam pensar dois elementos. A historicidade do homem no seu tempo histórico, o homem aqui agora, afetivo, egoísta, humano, e essa construção que é teleológica, que é maior que o homem, essa dimensão, que é essa dimensão para o Kant que ele chama da espécie. O Rousseau pensa sempre essa questão de uma desnaturação, mas ele pensa também essa desnaturação, já que, por exemplo, quando ele diz que ele escreveu a Constituição da Polônia, tentando medir a história da Polônia com o ideal do contrato social, o que ele está fazendo? Ele está tentando impedir, ou pelo menos controlar, essa desnaturação da história. Quando Voltaire, por outro lado, ele pensa a história como uma espiral, mas ele também pensa há épocas em que, por exemplo, a Idade Média, ou que tem a religião católica, a igreja que ele odeia, né? Ela colocou entrave para o desenvolvimento. Então, o homem pode sim colocar entraves, tanto para a desnaturação quanto para o crescimento. Ou seja, há duas dimensões aí que eu queria que vocês notassem. Há uma dimensão teleológica projetiva da história, mas há uma dimensão ativa da história. Não é uma história da redenção que eu sento e espero. Percebem? O homem senta, a sociedade senta e ficam assistindo, já que é da natureza humana, ela virá, né? Vou esperar. Eu fico aqui esperando. Não. Essa dimensão, ela põe duas coisas. Ela põe um vetor dessa história, seja para o melhor ou para o pior, e uma dimensão humana de ação nessa história. Então, essas duas questões vão aparecer. Estou colocando isso que não está exatamente no texto que a gente leu, porque isso vai aparecer no texto do Progresso do Adorno, que a gente vai ler no final desse módulo, que é um texto bem difícil, enfim, tal. Porque o que o Adorno vai falar também? A noção de progresso, tal como ela se constrói aqui no iluminismo, com Condorcet, com Rousseau, com Voltaire, com Kant, ela é uma noção que, claro, que tem uma historicidade, um devir histórico, uma genealogia que é derivada da noção da historicidade cristã. Né? Vocês sabem que a historicidade cristã é uma historicidade teleológica. Nós vamos para o melhor porque nós vamos para o tempo da redenção. É um tempo escatológico. É o tempo da cidade de Deus. Existe a cidade do homem e a cidade de Deus, que vai além dessa, que é aquela dimensão do Santo Agostinho. Então, existe sim esse tempo. Inclusive, o tempo cristão, ele é um tempo infinito, né? Para os dois lados, porque você tem o ano zero, corre infinito para lá e corre infinito para lá. Então, essa dimensão, que é um desenho da história, que é cristão. Sim, mas o Adorno vai dizer que o tempo do progresso não é uma mera laicização do tempo da redenção, porque ele é ativo. O tempo da redenção não é ativo, contanto que eu siga aquilo que é o preceito da providência, não, da providência, ia falar da previdência, aí eu falei providência, enfim. Então, contanto que eu siga a previdência social, eu vou me aposentar. Não, mas contanto que eu siga o tempo da providência, contanto que eu respeite aquilo que são as dimensões do humano, eu não tenho o que fazer para a redenção virá. No caso dessa história laicizada, não. O homem é ativo, tanto que as sociedades humanas, se atritando entre si, é que produzem o amelhoramento ou o aperfeiçoamento das próprias sociedades, da própria legislação. Então, não é uma legislação que está pronta e que está dada, ela é uma legislação, ela é um Estado que vai se construindo nessa dimensão do atrito, do conceito racional com a dimensão da praxis. Isso eu acho que é uma questão muito importante para a gente dimensionar. Muito embora, evidentemente, tudo isso que eu falei, né, da questão da dimensão do Rousseau, sejam elementos que são externos ao texto, mas a gente está vendo como esses elementos aparecem internamente ao texto. E eu só queria pegar como Kant fala exatamente da mesma questão com o Rousseau, da noção de desnaturação, quando ele diz, por exemplo, que nós somos civilizados até a saturação. Então, essa saturação de civilizado. Eu sempre lembro da minha professora falando assim que a crítica, e para nós parece uma bobagem, mas você sabe que uma das grandes críticas da Revolução Francesa é a peruca, né? A peruca, ela é uma coisa considerada horrorosa, tanto que tem um grande pintor da Revolução Francesa, que foi também um grande revolucionário, que votou a morte do rei, etc., que era o Jacques-Louis David, né? Jacques-Louis David, que foi o grande pintor da Revolução Francesa. Ele disse que ele nunca pintaria uma peruca. Você fala assim, que nada a ver, né?
Por quê, né? Porque a peruca é exatamente o símbolo dessa saturação da civilização. É um exagero, né, de civilização. O cabelo o seu cabelo não vale mais. Você tem que ter um cabelo que é um cabelo hipercabelo, né? Aqueles cabelos, as perucas ficavam umas coisas enormes e tal, assim. E aí também os cabelos deviam ser uma sujeira só. Mas então, somos civilizados até a saturação. E o Kant usava peruca. Por toda espécie de boas maneiras e decoro social. E aí diz Kant, mas falta muito para nos considerarmos moralizados. Então ele faz também essa dimensão de uma desnaturação pelos costumes, que são cada vez mais saturados dessa dimensão, e está muito dentro de uma leitura da Revolução Francesa, que é essa leitura de você tirar esses elementos hipercivilizados. Né? Não sei se vocês já viram, só fechando que eu vou ler a oitava proposição e entrar no texto, mas não sei se vocês já viram um filme, vocês já viram, claro, Ligações Perigosas, um filme antigo, né? Para vocês é antigo, né? Que é com aquele que é vesgo, que era mó bonito e hoje em dia não é mais, o John Malkovich. Então, se um dia vocês estiverem com vontade de ver filme velho, assistam Ligações Perigosas, esse livro, que é um livro do Laclau, que é um livro só de cartas, é um romance epistolar, que foi escrito antes da Revolução Francesa, 7 anos antes, e é uma troca de cartas, que é um jogo, na verdade, que são libertinos, né, e um propõe para o outro, uma condessa propõe para um amigo dela, para ver se eles vão conseguir perverter uma moça super casta. Então, eles fazem esse jogo. Mas o que é interessante no começo do filme é como o filme mostra a construção da personagem. O filme começa assim, o cara faz assim com os braços, vem alguém e veste um casaco. Aí vem alguém, põe uma máscara na cara dele, põe a peruca e empurra a peruca. Aí vem o outro e põe não sei o que lá. Ou seja, nem se trocar sozinho, você mais é capaz. De tal modo, a civilização incorporou esses elementos de desnaturação. Então, essa questão aparece também no Kant, né? E aí, na oitava proposição, que é o finalzinho do texto, a natureza, então, tem um plano oculto, ele vai dizer, na história da humanidade, e esse plano é a constituição do Estado. Né? Enfim, não é desse Estado, assim, né? Enfim, mas é a constituição da sociedade, do Estado. Então, o Estado, você se lembra que ele fala que o homem insociável precisa, portanto, de um chefe ou de um governo, e, portanto, a natureza do homem ela caminha para a construção do Estado. Então, a gente falou um pouquinho dessas questões genéticas, falando um pouco do texto também do Rousseau. Para o Goldschmidt, evidentemente, essas informações externas não são cruciais à lógica do texto, e o que interessa para nós é como o texto se move argumentativamente, produzindo a sua verdade. Então, como ele produz essa noção de história pelo próprio texto? Diga, Heitor. Que fala isso é o Victor Goldschmidt, daquele texto Tempo Lógico e Tempo Cronológico dos Sistemas. Então, do ponto de vista do Goldschmidt, saber que esse texto foi escrito em 1784, que ele é anterior à Revolução Francesa, que ele é da época do Voltaire, do Rousseau, tal, nada disso interessa, porque isso é externo ao texto. Né? Mas o que interessa para nós? Como que Kant está construindo internamente ao texto, pelo seu próprio movimento, essa noção de história. Esse movimento que é próprio à argumentação, que vai forjar, portanto, essa dimensão histórica. Eu estou levantando essas questões porque eu vou falar agora do texto que vocês vão trabalhar depois, que é o Resposta à Pergunta, que é Esclarecimento, que é um texto que, a princípio, parece muito simples, mas que ele articula esse mesmo movimento que a gente viu agora. Existe um homem numa dimensão privada e existe um homem em relação à humanidade. E como esses dois níveis se articulam em relação a aprimoramento da sociedade. Então, ele vai fazer esse mesmo movimento na resposta ao que é esclarecimento, ou Aufklärung, se vocês quiserem manter a palavra em alemão, porque, na verdade, o esclarecimento ou a ilustração tem uma dimensão francesa, mas tem uma dimensão um pouco diferenciada em alemão. Então, as palavras, eu vou falar um pouco disso também, da questão da sinonímia, né? A gente não existe nenhuma sinonímia completa. Mas a outra questão que eu queria falar, isso vai ficar mais claro quando eu passar para vocês a segunda parte do vídeo, que na verdade, não é a segunda parte, que na verdade é um slide, né? Enfim, é a questão desse ponto de vista, como que a gente pode produzir um pequeno anacronismo para ler esse texto. Então, eu já falei um pouco aqui de uma dimensão que eu acho que é muito interessante, esse texto pode ser lido em alguns elementos dele para pensar o como nós lidamos com a natureza, como a gente vai ver depois no texto do Adorno, inclusive o Adorno,
que é um crítico de Kant e um crítico a todos os sistemas modernos, ele vai retomar exatamente questões kantianas para pensar o como a gente pode recuperar algumas dimensões do progresso. Embora, claro, o progresso vira uma ideologia também. Enfim, o Adorno vai falar sobre isso e tal. Vira uma espécie de crescimento instrumental, né? Você não sabe para que você está somando tantas coisas. Mas é exatamente essa dimensão kantiana que se perde nesse progresso como instrumento, como instrumental, como simplesmente mais, que você não sabe exatamente para onde vai. Mas um outro ponto de vista que eu queria retornar aqui para vocês, ele está falando dessa estrutura do antagonismo entre os estados, e isso vai ser recuperado, por exemplo, por autores como a Hannah Arendt no final da Segunda Guerra, exatamente porque você tem que pensar o como se constitui uma sociedade, uma legislação, e o como tem que se constituir uma legislação, que é uma legislação histórica, e como você tem que pensar também em relação à humanidade. Não adianta você pensar simplesmente dentro de uma constituição histórica, porque senão você não tem como julgar do ponto de vista da humanidade, que é exatamente aqueles julgamentos que a Hannah Arendt critica muito também em outra dimensão, que é os crimes contra a humanidade. Então você julga crimes que são crimes em uma determinada sociedade, mas você julga também numa outra dimensão, que não é uma dimensão histórica pequena, é uma dimensão histórica em grande, que é essa dimensão humana. Então, como esse movimento também depois vai reaparecer, vamos dizer assim, nesse outro desenho, claro que considerando algumas outras coisas, né? Dessa questão da Hannah Arendt. E que aí também vocês vão ver um pouquinho lá no texto, como eu coloquei, como eu fiz um pouco esse anacronismo controlado, né, verdade, né? Porque óbvio que o Kant não está pensando nisso, óbvio que várias questões, inclusive, vocês vão ver depois o texto do Kant, resposta à pergunta o que é esclarecimento, ele serviu como uma espécie de resposta padrão em alguns casos, porque é um pouco a teoria do eu era apenas um dente da engrenagem, né? Eu era apenas um indivíduo no motor histórico. Aí, mas o texto do Kant diz que não. Existem dois movimentos, o movimento histórico privado e o movimento histórico da humanidade. Só que o movimento histórico da humanidade tem prevalência sobre o elemento privado. Ele coloca isso claramente. Então, não é uma desculpa, né? Que é um pouco o que a Hannah Arendt também coloca. Todo homem que se põe a ouvir o seu próprio pensamento sabe que a bandeira da ilegalidade, por mais que ela seja considerada legal, foi levantada em alguns casos. Então, um pouco essa questão também, que é kantiana, que foi retrabalhada para pensar elementos que são elementos contemporâneos, tá? Bom, agora então a gente vou falar um pouquinho. Vocês têm alguma questão do exercício? Então, esse exercício é aberto, então a gente vai construindo junto, esse do Rousseau e o que eu vou por segunda, que é o resposta à pergunta, que é esclarecimento, fica aberto. Eu não vou fazer comentários de erro, nada disso, porque, claro, é aberto e esse tipo de comentário é particular. Só que eu vou, na verdade, corrigir rotas. Não, não é bem isso, é um pouco mais isso, porque eu acho que é uma construção coletiva. E quando a gente for fazer a prova, que aí sim é fechado, e aí sim eu vou fazer um comentário para cada um de vocês, e aí sim eu vou falar, olha, aqui faltou uma crase, aqui não faltou tal coisa, tal. Aí sim eu vou falar, aqui tem um salto no argumento, tal, enfim. Vocês vão poder rearticular todos esses fóruns, tá? Então a prova, na verdade, depois eu vou falar sobre ela, as questões que são as questões para nota, elas são uma rearticulação geral desses fóruns, tá? Então não tem nada de inovador, é só seguir os fóruns, seguir então, o que os colegas estão falando. Às vezes um colega falou uma coisa que você não percebeu, né? Assim, aí eu falo, não, isso sim, isso não, tal, isso aqui foi muito além, isso aqui não tá no texto, então talvez seja uma extrapolação, a gente vai corrigindo essas rotas, e depois, quando vocês forem fazer essa prova, vocês vão poder usar todo esse material, porque vai ficar todo aberto para vocês, disponível. E o fórum da prova, volto a dizer, é fechado. Diga. Breve, sem querer achar pelo em ovo de galinha, só uma curiosidade. Ele fez esse discurso, o Rousseau, 12 anos antes da publicação, 12, não sei se 12, mas um tempo antes da publicação da principal obra dele, né, do Contrato Social. E, assim, ficou a impressão na minha leitura de que há um quê de teoria do bom selvagem, assim, um pouco do texto. É possível afirmar isso? Então, essa questão da desnaturação é um pouco a teoria que a gente entende do bom selvagem, né? Que é um pouco assim, esses autores todos, e vem um pouco da tradição,
eles pensam nessa ideia de um estado de natureza. Tenha existido ou não, que é um pouco qualquer ideia, um ponto zero, o ponto zero da civilização e de onde a civilização se constrói. Então, esses autores todos vão pensar um pouco essa ideia do estado de natureza. Se o estado de natureza é o homem é bom, por exemplo, em Hobbes, o estado de natureza é o homem é lobo do homem, é o estado de natureza, né? O estado de natureza é todo homem se deixado livre, no seu estado natural, eles vão se devorar. O estado de natureza do Rousseau, que também é uma espécie de... alguns autores, aí os críticos de Rousseau, falando um pouco dos comentadores de Rousseau, né? O Brasil tem grandes comentadores de Rousseau, tá? Então, assim, tem a Maria das Graças, o Franklin, já mais uma parte de estética. Tem vários comentadores de Rousseau que são... tem o Milton Meira, em quem eu estou me baseando bastante nessa fala. Então, são vários comentadores de Rousseau que enfim, colocam... Eles têm algumas divergências. Alguns comentadores de Rousseau entendem que essa ideia de um estado de natureza é, na verdade, uma espécie de construção... é meio uma construção heurística. Eu vou construir um elemento que eu nem sei se é real, apenas para poder desdobrá-lo. Então, ele é uma construção um pouco funcional dentro da obra, mas não necessariamente o Rousseau tematiza o que é um estado de natureza. Mas sim, é essa a ideia. Você tem um estado de natureza em que o homem é o bom selvagem e a linha é sempre decrescente. A gente vai se desnaturando. Ou seja, a gente vai perdendo esse componente de ingenuidade, de naturalidade, se mascarando, perdendo a liberdade. Então, no Rousseau a gente não ganha liberdade, a gente perde, né? Perdendo a liberdade. Então, sim, nesse sentido, é um pouco essa ficção, vamos dizer assim, heurística, que é um pouco a ideia de estado de natureza, pensando como esses autores, né? Ela vai sendo desconstruída com a história. Agora, é uma questão. É possível se manter em estado de natureza? Não. A degradação, o homem vai se degradar. Então, ele vai se consumir historicamente. É um pouco assim, você vai rolar morro abaixo. Sabe? Mas a questão do estado de natureza é um tema muito interessante, um tema bem controverso, inclusive, entre os leitores de Rousseau, entre os leitores, os comentadores de Rousseau. Né? O que seria essa noção de estado de natureza? O estado de natureza, para o Rousseau, é um estado bom, né? E para outros autores, não. É um estado de guerra completa, de selvageria, né? Agora, o bom selvagem é essa questão da natureza humana, que se desnatura. Portanto, a arte, ela é uma desnaturação dessa sinceridade, dessa ingenuidade que é própria ao homem, né? Que é própria ao homem primevo, né? A esse homem, né? E, enfim, tem várias dessas questões, assim, aí, assim, parênteses, né, para quem tiver mais interesse, tem um livro que é da UNB, eu não vou conseguir achar ele aqui na minha biblioteca, mas que chama O Canibal. É bem legal esse livro, até rimou. Eu não vou lembrar o autor, porque inclusive eu não sei se eu sei pronunciar aquele nome, mas enfim. Se vocês olharem lá na editora da UNB, às vezes está com promoção, vale super a pena. Vai falar um pouco dessa dimensão, da construção dessa imagem do selvagem, como ela muda muito que tem na figura do canibal o seu limite. Né? Como ela muda muito de sentido, como ela é muito utilizada, como ela aparece primeiro no Montaigne, depois ela aparece no Rousseau, e como você vai do selvagem, que é nobre, né? O Montaigne diz isso, né? Eles são tão nobres que eles cometem o horror de devorar os seus próprios inimigos por uma nobreza tal de costumes, enquanto nós temos por rei um menino, né? Então a gente é super, né? Então a gente tem uma coisa, uma desconstrução e nós destruímos os nossos inimigos, né? Nós matamos, enfim. É até essa construção do canibal como um monstro. Então, como tudo isso é muito construído, também, pensando historicamente, remetido a esse novo mundo, né? Enfim, aí seria uma outra questão, mas é muito interessante pensar o quanto o novo mundo estabelece um novo padrão de se pensar a história. Isso eu acho bem interessante de se pensar. Mas sim, eu acho que respondendo assim, depois de ter respondido um monte de coisa, respondendo sim, é um pouco essa figura do bom selvagem que estaria aí, do homem natural, né? Do homem naturalmente bom, né? É isso. Que estaria se Obrigado, professor. desnaturando, para essa questão. E se vocês quiserem depois, a minha ideia, eu estou falando tudo isso porque a minha ideia é colocar um texto lá para vocês, que é meio um resumo disso que eu estou falando, tá? Eu vou colocar lá para vocês, é um artiguinho curtinho, bem simplesinho, tal, bem didático,
E nesse artigo tem vários comentadores, eu cito vários comentadores, tal, que vocês podem procurar se vocês tiverem interesse nisso, no contrato social, essa questão da Constituição da Polônia, tudo isso está lá nesses comentadores. Na verdade, eu não sou especialista em Rousseau, eu estou trazendo muito desses comentadores que eu conheço de Rousseau, da tradição da leitura de Rousseau no Brasil, né? Inclusive, Rousseau tem um texto sobre a educação, né? Se você pensar no limite da questão da desnaturação, a educação ela é impossível. Então, ele tem umas dimensões de articulação entre esses elementos. Como é que você educa um menino, né? Que é o Emílio. É um grande tratado de educação, é um livro de formação. Como é que você forma um menino? Na verdade, do ponto de vista radical, né, você só deforma, né, porque você só desnatura, né, quanto mais você der, mais você desnatura. Então, é exatamente essas questões, para que serve a história? Por exemplo, no Emílio ele vai dizer, para que serve a história? A história serve para munir um estudante de bons exemplos, né? Só para isso, né? Então, de exemplos da natureza humana. Então, um pouco essas questões também que vão aparecer. Bom, eu queria falar então desse texto, Resposta à Pergunta o que é Esclarecimento, e primeiro eu queria falar de algumas dimensões também que são metodológicas, tá? Assim, talvez eu esteja falando coisas que para alguns de vocês sejam um pouco óbvias, mas, por exemplo, eu escolhia, quando eu estava no presencial, uma edição da Vozes. A que está lá foi a que a gente achou, não é a da Vozes, mas eu vou falar o porquê que eu escolhi essa da Vozes. Porque ela é bilíngue. E por que eu queria sempre que fosse bilíngue? Eu sei que muitos de vocês não leem alemão, tal. Eu mesma não sou uma super leitora de alemão, leio mais ou menos, muito mais ou menos, e o alemão de Kant não é para qualquer um, nem alemão acho que lê aquilo, falar a verdade, porque é um alemão, não se escrevia em alemão, Kant é o primeiro escritor que vai escrever em vernáculo, em língua alemã, né? Se escrevia em latim, tratados de filosofia se escreviam em latim, né? Então, eles tinham um formato específico e você teve que adaptar a língua alemã, forçar a língua alemã a essas dimensões que ela não possuía, como a gente faz um pouco com o português na filosofia. Mas eu sempre escolho esse texto porque, embora esse texto possua várias traduções, inclusive traduções mais recentes, que podem ser até como instrumental melhores. Mas por que eu escolho? Porque essa tradução? Porque o cotejo é muito importante para a gente que está lendo estruturalmente um texto. E eu acho que para vocês também é um exercício. É interessante a gente comparar edições, comparar traduções, porque às vezes uma palavra que é sinônimo, ela é sinônimo. Não estou dizendo que o tradutor errou, não é isso que eu estou dizendo. Mas duas palavras que são em português sinônimo, elas podem ter dimensões diferentes no texto. Por exemplo, vou pegar um exemplo que é do próprio Kant. A palavra objeto em português, ela só tem essa forma, objeto. Só que em alemão você tem a palavra objeto, como ela vem pelo alemão, pela língua alemã, e você tem object, essa palavra que vem pelo latim. Eles têm essa dimensão de ter uma palavra que às vezes tem uma forma alemã, como Geschichte, né, que é história, e história, que vem pelo latim. Se o Kant usou uma ou outra, pode ser simplesmente que ele está usando como sinônimo, mas pode ser que não. E isso, só a leitura dos comentadores, ou seja, o estudo dos textos de Kant, é que vão mostrar essa dimensão. Então, quando a gente não compara edições, quando a gente não compara traduções, a gente fica refém de uma tradução. Uma outra questão que eu não vou conseguir recuperar aqui, mas é famosa, eu posso trazer para vocês depois, vou conversar lá com o pessoal do grupo de alemão, são as traduções do Marx, né, a palavra alienação. A palavra alienação, ela é a tradução de duas palavras diferentes, e são coisas diferentes em alemão. Então, quer dizer, não significa que o tradutor errou, tá? Não estou dizendo que o tradutor errou. Eu estou dizendo apenas que, às vezes, a palavra é sinônimo, mas em alemão ela tem uma variante, ela tem uma variação. E essa variação, ela pode ser considerada, num determinado momento do estudo, como sem nenhuma função, mas numa outra leitura posterior, e por isso a gente sempre relê os clássicos, ela pode aparecer como algo que é um conceitual, que é importante dentro do texto. Percebe? Então, às vezes, uma palavra que passa despercebida. Eu vou pegar um outro exemplo dessa questão da sinonímia, né? Depois a gente vai ver no texto do Quine, que a gente vai ler mais para frente, o Quine, que é o texto a gente vai ler sobre o que há, mas eu vou comentar um pouco outros textos dele. Ele vai dizer que nunca existe uma sinonímia completa.
Não existe nenhuma palavra que seja um sinônimo completo de outra. Toda sinonímia, ela implica também algumas explicações internas. Então, a palavra é sinônimo da outra, mas essa significa mais isso e essa significa mais aquilo. Então, todas essas dimensões, elas valem para a leitura e elas valem para a escrita também. Elas valem para quando a gente estiver escrevendo também. Quando você fala assim, mas essa palavra é sinônimo dessa. É ou não é? Ou você quer que ela seja? Ou você quer marcar dimensões um pouco diferentes? Então, a questão do cotejo eu acho muito importante. E, enfim, citando aqui o Walter Benjamin, que tem um tratado sobre tradução, ele diz que as traduções envelhecem, e o original não. Por que as traduções envelhecem? Porque as traduções são leituras. E as leituras, elas têm determinados momentos, elas têm estados da arte, né? Então, hoje em dia nós lemos Kant assim. Se leu Platão na Idade Média de um modo, hoje em dia nós lemos de outro. As traduções medievais de Platão, elas servem para estudo da Idade Média. Agora elas não servem mais para nós. Enfim, se você tiver uma tradução em português medieval de Platão, que eu não, acho que não tem, ela não serve mais para nós, porque evidentemente ela carrega uma leitura, ela carrega uma dimensão hermenêutica do próprio texto. Então as traduções elas não são neutras. Falando nisso também, os filósofos, né, o filósofo profissional, ele trabalha muito com tradução. Aqui é uma tradução de um filósofo, tá? Ele traduziu o dicionário do Rousseau, ele é filósofo e músico também. Então, e tradutor também, profissional, mas enfim, não é que. Mas ele não é um pouco diferente do tradutor comum, porque o tradutor filosófico ele está pensando que cada palavra é um conceito. E você tem vários tipos de traduções. Por exemplo, você pode pegar, vou pegar um exemplo que a gente usou muito na época do Paz. Não sei se vocês fizeram o Paz na época que tinha Antígona, fizeram? Alguém fez? Não, vocês fizeram o Paz recentemente, né? Tinha Antígona, lembra? Então, tinha Antígona, e quando a gente foi escolher, porque a gente tem que indicar, eu fiz parte da Comissão do Paz um tempo, a gente tem que indicar uma edição, que é a edição que, existem várias, mas a gente vai indicar uma. Eu fui e indiquei a mais maravilhosa que existe, que é uma edição do Guilherme de Almeida, em que ele recupera o verso grego. Ela é uma tradução absolutamente clássica, muito bonita. O Guilherme de Almeida, que é um poeta modernista, ele fez uma tradução levando em conta toda a dimensão. O verso grego ele tem uma escansão, ele levou em conta isso, palavras que ele recriou, tal. Lindo, maravilhoso. Eu indiquei essa daí. Os professores leram e fizeram assim. Não rolou. Porque aí também o pessoal que foi fazer a peça de teatro falaram, então, não dá, porque não dá nem tempo de ler. A leitura é complicada. Ou seja, é uma tradução muito boa para o erudito que estuda grego. Mas não era uma tradução boa para a dimensão da escola, por exemplo. Porque, nossa, ela é muito bonita, se vocês quiserem, eu tenho aqui. Mas ela tinha palavras muito difíceis e tal. E para ensinar também não era boa. Ou seja, a mesma tradução, ela pode ter várias funções. Você pode ter uma tradução que é uma tradução literária, uma bela tradução literária do Platão, mas que deixa passar um monte de coisas que são conceituais. Então, as traduções, elas mudam muito. Tá? Então, comparem traduções. Não pega a primeira tradução e usa. Tá? E algumas traduções, inclusive, isso aqui falando só entre nós, elas não são muito indicadas. Se você citar algumas traduções que não tem indicação nenhuma de quem é o tradutor, pega até um pouco mal academicamente, tá? E falando um pouco de as regras não escritas da academia, vocês sabem disso, né? Então escolham as traduções, tá? As traduções recentes geralmente são melhores, porque elas trazem aparato crítico, tal, enfim. E outra coisa também, nessa questão da sinonímia, eu acho muito importante pensar com que palavras a gente vai escrever ou a gente vai descrever. É bom se manter sempre próximo ao vernáculo, às palavras que o próprio autor usa, para não usar palavras que podem gerar um anacronismo que você não quer. Então, às vezes, por exemplo, os exemplos do Hegel, que depois vocês vão ver, são exemplos super. Mas são os exemplos que ele dá. Então, o legal é tentar recuperar um pouco essa dimensão do exemplo. Mas a questão que eu ia trazer para vocês, por exemplo, a gente usa como sinônimo episteme e conhecimento. E epistemologia e teoria do conhecimento. Elas são sinônimas? Tem uma ordem de sinonímia? Não. Episteme, a palavra, remete imediatamente ao grego. E, portanto, a uma ordem da filosofia, e, portanto, a uma ordem ocidental.
Conhecimento não, é uma palavra mais geral. É uma palavra nossa até, né? Uma palavra da língua portuguesa. Então, ela é uma palavra que, se você quiser, por exemplo, afastar esse padrão grego, eu acho uma palavra mais interessante. Eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes teoria do conhecimento à epistemologia. Epistemologia parece um troço, assim, né? Tal. E teoria do conhecimento é apenas a teoria dos modos de conhecer, que inclui vários modos de conhecer. Mas a nossa disciplina chama epistemologia, tá? É por várias questões que não são nem tão filosóficas. Né? Então, assim, os termos que a gente usa, eu vou falar um pouco disso para vocês no texto. Ó, esse texto aqui não é exatamente sinônimo desse, ou esse texto recupera mais, menos, mas isso principalmente nos autores que a gente vai ler. E por isso eu indico que vocês sempre procurem algumas traduções que são mais indicadas. Óbvio que eu estou falando isso e as traduções que eu coloquei para vocês na pasta foram aquelas que eu achei, né? Mas aí que a gente está nessa dimensão do remoto e tal, né? Eu nem sei qual que é a do esclarecimento que eu dei para vocês, porque eu tenho várias aqui. Inclusive, saem várias com aparato crítico, muito interessante, por exemplo, aparato de notas também, sabe? Tudo isso é um, é um instrumental. Tá? Então, se vocês forem montar a biblioteca de vocês, eu quero comprar um livro do Kant, qual que é o melhor? É o melhor aquele que é uma editora mais. Claro, tem bons livros de editora meia boca, não estou falando isso também, não vou condenar. Mas assim, né? Ele tem que mostrar que ele é bom. Mas assim, a gente escolhe pela editora, pelo tipo de edição, pelo instrumental técnico, se tem nota de rodapé. Por exemplo, esse aqui que eu estou usando como exemplo, né, coitado, tá cheio de nota de rodapé, ó, é um livro explicativo, então ele é um instrumento de trabalho, tá? Então, e eu propus, então, essa resposta à pergunta que é esclarecimento, do qual eu vou falar um pouquinho agora, mas é vocês que vão depois desdobrar os movimentos, tá? Bom, primeira questão do método, a propósito então, desse exercício de trabalhar então com o tempo lógico do texto, que é o tempo que o Goldschmidt sugere para a gente. Então a gente vai ler o texto nos seus desdobramentos lógicos, um pouco nos seus movimentos, quais são os movimentos internos a esse texto. Então a gente tem que tentar entender o método de explanação deste texto, como é que esse texto explana as suas questões, tá? Enfim, como é que ele se movimenta. A gente vai tentar também entender quais são as estratégias de escolhas de vocabulário do próprio Kant. O que ele usa essa palavra na outra. Por isso que a dimensão, às vezes, da comparação do, do cotejo é boa. Porque, por exemplo, ele usa a palavra gelert, né? Ele usa que é erudito, a tradução é o erudito, ou o estudioso. Quem é essa figura? A figura do erudito. Depois vocês vão ver que é importantíssima no texto. Que é aquele que pode fazer uso público da razão. Quem é o erudito? Faz toda a diferença o termo que você usa para falar disso, né? Enfim. Bom, também não cabe na gente no exercício que a gente vai fazer de antemão essa espécie de causalidade histórica. Então, eu não vou perguntar muitas coisas para o texto, apesar desse texto ser um texto político, que vocês mesmos falaram, né? Então, você vai falar, a gente tem a medida da Revolução Francesa, ele é um texto anterior à Revolução Francesa, tem o texto anterior e o posterior. Né? Claro, isso é uma marca, está marcado, né? Que ele é um texto anterior à Revolução Francesa, mas que está sofrendo esses influxos, vamos dizer assim, daquilo que a gente chama de esclarecimento, da ilustração, desses autores que ele está lendo, enfim. De todo modo, a gente vai deixar por hora em suspenso essa causalidade histórica. Por exemplo, no volume das vozes, já de saída você sabe o contexto do texto, porque diz que esse texto do Kant ele foi escrito numa revista de polêmica. Deixa eu ver aqui, vou olhar rapidinho. Qual que é a edição que vocês estão usando? Porque foi o Yuri que colocou lá. Deixa eu olhar, rapidíssimo. Perdão, professora, só quando, quando você está se referindo agora ao texto do Kant, é resposta à pergunta o que é o esclarecimento ou é... Isso. Ah, Então, perfeito. o outro também eu prefiro usar uma tradução, que eu não vou conseguir pegar aqui, só que a tradução que está lá é outra, mas ela é boa também, essa da ideias de uma história de um ponto de vista cosmopolita. Ela é uma boa tradução que está lá também. Essa do esclarecimento, eu sei que tem várias traduções, e a que eu uso é essa, que tem o cotejo, é a antiga da Vozes, porque a nova da Vozes, a nova tradução é igual, só que eles tiraram o cotejo, eles tiraram o alemão do lado, porque fica muito caro, eu acho, né, a edição do livro, né? E eu acho que perde muito como instrumental, né?
Mas nessa edição, ou na maioria das edições, e também não é um caso, eu posso falar para vocês, já fala de cara qual é o local, vamos dizer assim, qual é a intenção externa, não a intenção interna, a intenção externa do texto. A intenção externa do texto é responder uma pergunta numa revista se o casamento podia ser uma instituição apenas civil, ou se a Prússia, porque Kant é prussiano, ela ainda precisava dessa dimensão cristã do casamento, né? Se era uma questão que nós estávamos ou não já em posição de permitir esse casamento apenas como instituição do Estado. Então, essa é uma pergunta que sai de antemão ali, para o Kant já sai, a primeira pergunta para ele é essa, se essa época já poderia, portanto, ser esclarecida de tal modo que você poderia dar conta de não precisar da tutela do padre, né, para um casamento. É um pouco essa questão. Esse contexto externo, evidentemente, nos ajuda a colocar o texto no seu âmbito histórico, mas, evidentemente, esse contexto envelheceu muito, né, uma questão que a gente... Se o texto fosse simplesmente uma resposta a isso, sabe, porque para nós isso não é mais uma questão, eu acho que não é uma questão nem tão no âmbito muito religioso, é uma questão bastante, vamos dizer assim, marginal no nosso caso. Então, o nosso exercício, na verdade, é tentar entender o como dessa questão contextual intencional ele movimenta, qual é o método que ele se vale para dizer, então, aquilo que ele diz no texto dele. Então, a estrutura prévia desse texto, enfim, conforme a minha leitura, parênteses, a leitura é estrutural, a gente está lendo o que está escrito no texto, mas cada leitura, e é por isso que vai ser legal vocês lerem o texto que como os amigos estão lendo, ela pode notar uma sutileza que você não notou. Então, eu estou lendo a estrutura do texto, só que existem sutilezas que às vezes são mais evidentes para um leitor do que para outro. Então, o movimento que eu vou apresentar aqui para vocês, eu digo movimentos porque eu estou sempre pensando que o texto é algo que se move e que, num certo sentido, nos leva. Então, a gente está deixando levar pelo movimento interno do texto. Então, essa lógica interna do texto é um pouco o movimento interno do próprio texto. Tá? Então, eu vou falar um pouco dos movimentos desse texto, né? Que é essa estrutura do texto, tá? E um texto argumentativo, que é o texto filosófico, ele tem esses movimentos encadeados logicamente. Tá? O que não vale para todo o texto, vale para o texto filosófico, evidentemente. Bom, só queria comentar mais uma coisa aqui. O Goldschmidt vai dizer que existem pensamentos que não se sustentam estruturalmente. Então, é um pouco essa questão, porque eles são mal construídos. É um pouco isso que você vai dimensionar. Se o texto, ao querer responder uma determinada coisa, se ele consegue produzir em nós esse movimento. Ou se ele possui um erro interno. Bons textos possuem erro interno. Por exemplo, eu vou falar muito para vocês do argumento. Aqui você saltou de uma coisa para outra, porque às vezes essa premissa, ela não pressupõe essa conclusão. Falta uma premissa média, por exemplo. Isso é um defeito textual. Muitos autores fazem isso, sim. Fazem de propósito, sim. Às vezes sim, porque você quer passar daqui para cá fazendo um passe de mágica. Só que isso não é bem construído. E vocês vão ser, a maioria de vocês vai ser trabalhar com direito, né? O direito, evidentemente, vai estabelecer premissas para chegar a conclusões ou para chegar a dimensionamentos, né? Então, esses saltos argumentativos que a gente faz, tá, gente? Eles são um problema na forma. Só que, evidentemente, eu queria trazer para vocês, isso não soluciona todo o problema. E existe um texto que a gente vai ler mais para frente, eu já queria adiantar aqui um pouco a crítica, que é o Conflito das Filosofias, que é o texto do Porchat, que é o tradutor do texto do Goldschmidt, em que ele vai dizer exatamente, tudo bem, eu posso dizer que todos os sistemas produzem a sua verdade, mas isso não soluciona o problema maior. Se cada sistema produz uma verdade, qual é o melhor sistema para seguir? Como é que eu escolho entre um sistema e outro? E mais, se todos os sistemas se equivalem, como é que eu faço um sistema conversar com o outro? Vocês vão perceber que cada filósofo é quase como uma espécie de outra língua. Eles falam uma língua própria. E o Porchat diz, às vezes, para criticar Platão, a partir de Aristóteles, eu tenho que aristotelizar Platão. Quando eu vou criticar Kant por Hegel, num certo sentido, eu já estou hegelianizando o próprio Kant. Eu transformo o texto de Kant no texto de Hegel. Ou seja, num certo sentido, essas estruturas
que criam a sua própria verdade, vai dizer o Porchat no Conflito das Filosofias, elas são paralisantes do ponto de vista de uma filosofia que quer caminhar e não quer simplesmente fazer história da filosofia. Então ele vai falar um pouco do limite desse instrumento. E o Porchat vai afirmar que o método que é colocado pelo Goldschmidt não resolve esse problema. Ao contrário, se coloca como um outro sistema. Ele diz, é um outro sistema que eu escolho ou não. Mas a gente vai deixar um pouco essa questão de lado. A gente vai ver também esse problema, como ele está colocado por Hegel, no texto que a gente vai ler mais à frente, que é a Introdução à História da Filosofia, que é, na verdade, uma palestra que ele proferiu para provar que a filosofia pode ter uma história. E a questão é um pouco essa, né? Como é que se eu tenho uma verdade e todos os sistemas dizem a verdade, como os sistemas são vários? E se é uma verdade, como ela pode ser histórica? Se a história se modifica. Então é um problema que ele vai resolver ao modo dele, e é uma questão que está posta um pouco pelo Kant também, no certo sentido. Mas, voltando ao texto, o primeiro movimento do texto, na minha leitura, é assim, que Kant responde a pergunta de sopetão. O que é esclarecimento? Ele diz, é saída da menoridade. Então, a pergunta inicial do texto, ele responde muito rapidamente. E ele diz, o que é sair da menoridade? Sapere aude, ou ousar saber. Ouse saber por si mesmo, ou seja, exerça a sua liberdade de conhecimento para além da tutela. Então, já vê porque aí tem um eco um pouco da intenção, né? Além da tutela do padre, do advogado, do professor, do médico, ouse saber. Né? Ouse saber por si mesmo. E aí ele fala, então, como a liberdade, portanto, ela entra no processo da saída dessa menoridade. Ele diz, inclusive, que a própria mulher, que é o belo sexo, ou o gado doméstico, como ele diz, se ela fosse deixada livre, ela poderia, nas tentativas e erros, se instruir. E isso eu acho uma questão muito interessante, porque essa questão da formação que se dá às mulheres no século XVIII, ela é uma tópica do feminismo posterior. Porque a grande questão é como se educam as pessoas para a liberdade ou não. E as mulheres nunca foram educadas para a liberdade. Inclusive, já que esse é um texto sobre o casamento, a mulher ela passava do pai para o marido. Ela era uma criança grande. O que significa ser uma criança grande? É não ter atingido a maioridade. Por isso que ele usa como exemplo a mulher. Se até mesmo a mulher, não é se até mesmo, não é assim um limite, né, como aí, por exemplo, o Bolsonaro fala, eu até ouço até a Damares, né, não é isso, tá? Assim, enfim. Porque esse texto tem esse contexto externo que é sobre o casamento, e o que ele está dizendo, a formação que se dá às mulheres é de uma criança grande. Mas tem também a formação de muitos homens que se aferram à menoridade, ou seja, a seguir a ordem de outro homem, a seguir essa relação e não exercer a sua liberdade. A liberdade, então, é o único elemento, o elemento fundamental que não apenas permite o esclarecimento, mas o torna inevitável. Uma pessoa livre, uma pessoa deixada ao seu livre raciocínio, porque não é libertinagem, é liberdade. Uma pessoa que se põe a saber, que ousa saber, ela necessariamente se esclarecerá. Ela necessariamente irá caminhar em direção ao esclarecimento. Então, essa liberdade, ele diz, é o único elemento para o esclarecimento. O que precisa para o esclarecimento? Liberdade. Liberdade. Se a mulher for deixada livre, ela se esclarece. Se o camponês for deixado livre, embora ele não chegue a falar isso, ele também vai caminhar com as próprias pernas, ele não vai mais precisar da tutoria. Isso é muito interessante, gente, porque eu estou lendo algumas coisas sobre o feminismo, tal, depois a gente vai falar um pouco disso no final. E, por exemplo, na Idade Média, no Jean Gerson, que eu falei um pouco para vocês, que é esse filósofo do século XV, é muito interessante a argumentação, quando vamos falar das escrituras femininas, dos escritos das mulheres, ou das falas das mulheres, ele diz assim, não é preciso se preocupar com o que as mulheres escrevem ou o que elas falam, é preciso se preocupar com seus confessores. Como o confessor da mulher deve conduzi-la, porque a mulher é sempre conduzida. Então, não interessa pensar o que ela fala, o que ela escreve, interessa instruir quem vai ser o seu condutor, o marido e, no caso da teologia, o confessor. Então, isso é uma questão muito interessante que o Kant está repondo aqui, numa dimensão maior. A liberdade, ou seja, a liberdade de ousar saber, de não precisar ser tutelada, portanto, por um confessor, por um médico, por um marido, que é inevitável por esclarecimento. E a liberdade não é fazer o que você quer, né? Ao contrário, é a autonomia, né? A autonomia, palavra também que o Kant vai
depois ele vai trazer, não exatamente nesse texto, mas a autonomia é dar normas a si mesmo, dar regras à sua própria conduta. E você dá regras racionais, porque racionalmente você ousa saber e você sabe racionalmente o que é melhor, como se conduzir. Você sabe, por liberdade, o que você deve e o que você não deve fazer. Embora você erre, diz a mulher, deixar da sua própria liberdade, ela vai errar e vai aprender com seus erros, né? Não é essa questão. Então, liberdade não é fazer o que quer, a liberdade é colocar-se diante da sua racionalidade e dar a razão, a partir da razão, as próprias regras para a sua conduta. E Kant, então, fecha esse primeiro movimento, que é o primeiro movimento, então, o que é esclarecimento? É sair da minoridade, aí ele explica o que é sair da minoridade, e ele fecha esse movimento com essa ideia do ousar saber, que é, portanto, aquilo que seria o esclarecimento. Então, ele resposta à pergunta, o que é esclarecimento? É ousar saber, é sair da minoridade. Com esse primeiro movimento, então, a gente tem uma impressão de que o Kant está propondo, então, que todo mundo se revolucione, que a gente mate o padre, enforque o padre na tripa do advogado, sei lá, aquelas coisas assim. Parece que ele está propondo que ele destrua a sociedade. Só que aí ele vem com um próximo movimento em que ele diz que a desobediência civil e uma revolução não necessariamente levam à saída da minoridade. E ele diz, né? Não levam a ousar saber. Na verdade, ele diz, inclusive, muitas vezes as revoluções elas causam uma extrema mortandade, um monte de convulsões, para simplesmente se repor novamente um outro condutor no lugar. E aí ele vai dizer, então, que não é o caso que se deva desobedecer às regras civis, às regras instituídas. Não é, então, portanto, uma revolução civil, uma revolução do que está aí, que você vai produzir, assim que você vai produzir o esclarecimento. Mas, ao contrário, é um processo racional. E como que ele faz esse movimento? Colocando de lado, então, essa revolução. Ele vai dizer que a gente precisa pensar que o homem tem duas dimensões da sua racionalidade. Uma dimensão privada e uma dimensão pública. E aí a gente volta um pouco ao mesmo desenho daquele outro texto que a gente leu. Existe o homem no seu tempo de vida, então existe o Kant, que vive na Prússia, e existe o Kant, que é o homem que escreve, o erudito, o homem que escreve para um público letrado, que escreve para o público universitário. Essa questão é muito interessante, porque, evidentemente, o Kant, depois ele vai falar, ele está falando de uma estrutura que é a do despotismo esclarecido, né? Então você tem uma coerção civil, porque essa sociedade, nesse momento histórico, ela pede, mas ao mesmo tempo você tem esse elemento de liberdade, que é a liberdade pública de pensar, de escrever, de discutir. A universidade pode pensar o que ela quiser, etc. Então você tem, ao mesmo tempo, uma coerção que é histórica, mas você tem essa dimensão aberta para um próximo passo de maior liberdade. Ele faz esse desenho que parece um pouco conservador, e eu só ia pegar um pouco essa questão. Ele está, evidentemente, fazendo um elogio, um encômio ao Frederico, o Grande, né? O Frederico, que é um déspota esclarecido. Ele diz a era de Frederico, o tempo de Frederico, só que quando Frederico morre, enfim, depois quando Frederico morreu e assume Frederico Guilherme, que é o sobrinho do Frederico II, aí já não é mais um déspota esclarecido, e o próprio Kant vai ter um problema que é muito parecido com esse que ele está descrevendo aqui. O Kant é um professor universitário, portanto, ele, na carreira universitária, como professor universitário, portanto, como homem, na dimensão da sua vida, ele tem sim que obedecer às regras da universidade. Eu, professora Priscila, na UNB, eu respondo a um currículo com o qual eu posso concordar ou não, eu respondo a uma ementa com a qual eu posso concordar ou não. Eu tenho lá uma liberdade de cátedra, mas é lógico que essa liberdade tem uma dimensão dentro da estrutura da UNB. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, olha, a filosofia morreu e a gente vai escutar música. Quer dizer, eu posso, né? Mas seria um pouco louco, né? A gente vai ficar discutindo a Libertadores da América. Eu não posso fazer isso. Quer dizer, posso até, mas eu posso tomar um processo, né? Assim, porque eu sou uma razão privada, porque eu estou dentro de uma estrutura. É um pouco o que o Kant fala da razão privada. A razão privada é o homem dentro da estrutura, dentro do mecanismo da sua sociedade. Seja ele um médico, seja ele um professor, seja ele um padre.
Eu posso fazer um exemplo aqui, que é um exemplo mais anacrônico, mas que serve bem, enfim, para o nosso caso. Eu posso ser um médico, e enquanto médico, eu vou à comunidade médica, eu vou num congresso e falo a favor da eutanásia. Eu faço toda uma construção teórica e argumentativa em favor da eutanásia. Eu, como médico, dentro do Hospital das Clínicas, sendo a eutanásia crime na minha sociedade, tal como ela se encontra agora, eu não posso, portanto, praticá-la, entendem? E é essa a estrutura que o Kant põe. Eu, como razão privada, eu, o médico que trabalha dentro de uma estrutura, eu respondo a essa estrutura, a dimensão civil, a dimensão pequena. Eu, como médico erudito, eu tenho toda a liberdade de dizer o que eu penso, inclusive para que a próxima geração possa se aproveitar da minha argumentação e criar a possibilidade de uma nova legislação. E eu vou ler aqui o perrengue do Kant com o Frederico Guilherme II, que não era um déspota tão esclarecido assim. Aí ele escreve para o Kant, o Frederico. Frederico Guilherme, pela graça de Deus, rei da Prússia, etc, etc. Antes de mais nada, a nossa graciosa saudação. Digne muito do dito, caro súdito. Ele puxa o saco do Kant, que já era um grande filósofo na época. A nossa suprema pessoa, é ridículo, né? Mas, enfim, a nossa suprema pessoa constatou já, parece jogador de futebol, né? Se trata em terceira pessoa. A nossa suprema pessoa constatou já há um longo tempo, com grande desgosto, que fazeis um mau uso da vossa filosofia para deformar e degradar as doutrinas capitais e fundamentais da Sagrada Escritura e do cristianismo. Então ele diz, olha, constatei com muita tristeza, querido Kant, grande filósofo, que você está degradando com a sua filosofia as Sagradas Escrituras. Aí o que o Kant responde? Logo, então, o Frederico diz que Kant faz mau uso da sua razão pública. Não, você está escrevendo livros que degradam a Sagrada Escritura. O que o Kant responde? Enquanto mestre da juventude, tanto quanto entendo, então, quanto professor, então, enquanto seu súdito, enquanto dentro da sua sociedade, jamais interpolei ou me foi possível interpolar em lições acadêmicas uma apreciação da Sagrada Escritura e do cristianismo. É o que já demonstra os manuais de Baumgarten, os manuais que ele seguia, que tomei como base, os únicos que poderiam ter relação com semelhante exposição. Neles não se inclui sequer um título que se refira à Bíblia e ao cristianismo. Enquanto filosofia pura, também eu não poderia incluir. Então, o que o Kant diz? Eu, enquanto seu súdito e mestre da juventude, eu não falo nada sobre as Sagradas Escrituras, porque eu sigo seus manuais, os manuais instituídos pelo nosso tempo, que é do Baumgarten, que era um grande estudioso também. Mas, ele disse, então, nas entrelinhas, eu, enquanto erudito, eu posso escrever, sim, para além desses manuais. Então, Kant diz, então, valer-se dos manuais estabelecidos pela universidade e jamais usar de sua cátedra para contrariar aquilo que era a instrução geral da sua sociedade. Vale notar que a correspondência citada data de 1794, um tempo após o texto de esclarecimento, 1783. Nesse inteirinho, o despotismo esclarecido foi perdido, como podemos perceber. E Kant diz, então, em suas cartas, que em seus livros ele pode escrever o que quiser, porque em seus livros ele está agindo como uma razão pública, como uma razão em relação à espécie humana, como razão em relação à humanidade. Portanto, não como súdito do Frederico Guilherme. Então, isso também do ponto de vista privado, é que a gente tem que entender quando ele escreve no resposta à pergunta o que é esclarecimento. Raciocinai tanto quanto quiserdes, e sobre qualquer coisa que quiserdes, mas obedecei. Então, pense livremente, mas mantenha-se dentro das regras coercitivas dessa sociedade. Então, aí, esse é o movimento do texto, então, que ele articula o homem na dimensão da sua história, o homem dentro o prussiano Kant, e o Kant em relação à humanidade, aos eruditos. Vale pensar também, evidentemente aqui ele está falando da universidade, que na universidade ele segue o Baumgarten, mas a universidade como a comunidade dos eruditos, como uma espécie de bolha, que é muito interessante, que eu acho que a nossa noção de universidade, dentro de uma sociedade, então os eruditos nesse sentido, como uma espécie de bolha experimental, né, onde eu posso experimentar outras formas de pensar e não necessariamente vão contaminar imediatamente, porque essa contaminação imediata, ele diz que não é frutífera, né? A sociedade tal como ela está. Então, eu posso discutir a eutanásia, o aborto, a liberação das drogas, outras formas de sociedade, a anarquia, o casamento civil,
o adultério, mil coisas que não eram possíveis de serem discutidas na sociedade dentro dessa bolha dos eruditos, né? Mas não posso, como engrenagem dessa sociedade, contrariar as regras dessa sociedade. Então, evidentemente, nesse movimento, parece um pouco que Kant é uma figura que está realmente colocando uma questão assim, então você obedece, você paga o imposto, mas se você quiser discutir, você vai ali naquela casinha e discute, né? Você discute ali. Então, desse ponto de vista do texto, então parece que a gente está aí nessa relação entre público e privado que permite, inclusive, aquela dimensão que eu falei para vocês. Eu disse, não, eu só recebi ordens. Só que ele vai fazer um outro movimento do texto. Tem um outro movimento do texto em que ele vai dizer exatamente aquilo que ele responde para o Frederico Guilherme. Ele vai dizer assim que dentro desse pensamento livre que os eruditos estão propondo, que você vai construir uma outra possibilidade da sociedade, porque ele diz no final do texto, isso pode voltar para a sociedade e construir uma sociedade. Diz, João. Opa, professora, é que eu fiquei com dúvida nessa questão, quando ele responde ao novo rei da Prússia, se ele está fazendo isso na esfera privada ou na esfera pública, porque, enfim, no texto ele coloca essa questão de esclarecimento como algo muito do indivíduo, né? Ao mesmo passo que no outro texto que a gente tinha tratado, que é sobre, enfim, a criação de história cosmopolita, ele vai falar de uma criação, de uma razão que vai passar de uma geração para outra, que é meio, enfim, teleológica, mas ele coloca dessa maneira, né? E aí eu queria saber como que isso atua, porque para mim esse exercício de razão ele é meio público, mas também é meio privado, então eu fiquei com essa dúvida. Então, esse é o último movimento do texto, num certo sentido, porque no próximo movimento do texto, ele vai dizer, sim, então eu tenho uma racionalidade privada e uma racionalidade pública. Isso significa, então, que qualquer tipo de coerção é possível? Ele diz não. Uma coerção tal que coloque a próxima geração em risco, ele diz exatamente isso, uma coerção da razão pública, da liberdade de pensamento, que coloque a próxima sociedade em risco, a próxima geração em risco. Então, a minha geração, ela pode viver segundo uma coerção X. Agora, se essa coerção, ela colocar a próxima geração em risco, aí eu não estou mais respondendo a uma constituição que é interna ao meu tempo histórico. Aí eu estou respondendo em relação à humanidade. Ele diz que aí eu estou cometendo um crime em relação à humanidade. Eu estou colocando um entrave ao esclarecimento, e ele diz que é a lógica da própria natureza humana. Então, uma geração não pode colocar a outra em obscurantismo. Eu não posso, por exemplo, o Frederico Guilherme, ele diria isso, você está colocando a próxima geração em obscurantismo, porque você deveria ter ido para frente do que o seu tio Frederico conseguiu. Seu tio chegou até determinado ponto de esclarecimento. Você deveria ter levado isso adiante, não voltar atrás. Porque voltar atrás não é um crime na esfera civil, é um crime contra a humanidade. Ele vai dizer isso. E aí a pergunta muda. Nós vivemos numa época esclarecida? E aí ele diz, não, nós vivemos em uma época em esclarecimento. E aí ele volta um pouco àquela dimensão. Existe o esclarecimento, o indivíduo privado, mas existe esse indivíduo que está em relação à próxima geração. E é essa ideia de que estamos em processo de esclarecimento. Nós estamos num processo em que uma geração não pode colocar a próxima em um lugar de obscurantismo, porque isso é um crime contra a humanidade. Aí o que acontece também, na minha visão? Ele articula a razão pública e privada. Sim, você tem uma razão privada que você tem que trabalhar em geração, estou na universidade, eu fico ensinando o manual do Baumgarten, não vou perverter a juventude, nada. Agora, é um crime contra a humanidade se eu não escrever aquilo que eu estou pensando, percebe? Então, aí ele diz isso para o Frederico. Como seu súdito, eu faço o que você quiser. Mas como homem, humano, em relação à humanidade, eu escrevo para o esclarecimento da próxima geração. Portanto, a relação entre a razão pública e a privada, ela tem uma hierarquia. A razão pública, ou seja, essa racionalidade, que é a racionalidade livre,
ela sim tem que se sobrepujar à privada, quando se for colocar em risco o esclarecimento das próximas gerações. É mais ou menos o mesmo desenho, é como se houvesse uma espécie de história contingente, na qual o Kant vive, que é a Prússia, do Frederico, e depois do Frederico Guilherme, e o Kant homem falando para a humanidade, que é o Kant erudito. Esse Kant erudito, ele tem um compromisso com o esclarecimento, que é um processo que a geração de Kant, como erudito, vai legar à próxima geração. E aí, no final do texto, é que ele vai dizer, então, nesse terceiro movimento do texto, se antes Kant perguntava o que é esclarecimento, ele responde a essa pergunta já no início do texto, essa pergunta ele dá de barato, na verdade. Agora ele pergunta, seríamos hoje esclarecidos, de modo que podemos ousar saber aqui e agora? A resposta fornecida pelo filósofo nos dá a abertura para o que a gente vai examinar em Hegel, o que a gente já leu no outro texto, mais ou menos. Estamos em processo de esclarecimento. Então, uma razão processual. E esse processo é uma espécie de ordem da natureza, mais ou menos como a gente leu naquele outro texto. A natureza humana, deixada livre para pensar racionalmente, necessariamente apontará para a emancipação. Necessariamente ela se emancipa, necessariamente ela evolui. É a própria natureza humana que o entrave a essa emancipação constituiria um crime. Um crime à natureza humana. Voltando um pouco àquela questão do julgamento que eu falei para vocês, uma coisa é julgar, então, o homem segundo o seu tempo privado, com o dente da engrenagem. Mas assim que a bandeira da ilegalidade humana se levanta, a racionalidade pública se põe primeiro. A racionalidade do homem enquanto ser humano. A racionalidade do homem que vê a próxima geração em perigo. Então, nesses três movimentos do texto, a gente vê, então, primeira parte, a resposta à pergunta é a definição do que é esclarecimento. Depois ele passa essa dupla temporalidade do homem, que é privado e público, e, portanto, um duplo uso da racionalidade. Tem um autor, que é o Rubens Rodrigues Torres Filho, que ele fala que Kant opera em várias jurisdições, sabe? Assim, você tem a jurisdição, sabe aquelas coisas de filme policial americano? A jurisdição de Dallas não entra na outra cidade, a jurisdição da polícia tal, da polícia do narcóticos. Então ele fala que o Kant atua um pouco assim. Existe o homem que julga enquanto homem privado, o homem que julga enquanto homem moral, o homem que julga em relação à humanidade. E essas várias articulações, elas funcionam junto. Mas é óbvio que existe uma hierarquia entre elas. E ele chega, então, numa nova pergunta. Nós somos esclarecidos? Para, então, responder a ela. E coloca-se, então, a questão de quem são os eruditos? Quem é que é a razão pública? Quem mexe essa razão pública? Podemos ler no texto que os eruditos devem pensar livremente, enquanto os demais devem seguir. Então, que seria uma coisa meio... Ele tem uma leitura, assim, que é uma coisa kantiana que é um pouco... sabe o ministro da Educação, que é a universidade é para poucos? Que os eruditos movem a ideia, enquanto vocês vão aí servindo, fica aí, enquanto a gente vai pensando. Sim, mas também a gente pode pensar que existem essas comunidades, a universidade como esse espaço. Então, eu escrevo meu livro e ofereço à comunidade dos eruditos para que eles movam esse pensamento. Os eruditos, portanto, integrariam uma bolha na qual é necessário pensar livremente. Eu tenho o dever de pensar livremente, né? Para manter o fluxo do livre pensar. Depois a gente vai ver, claro, aí tem um desenho um pouco idealista da história, né? Como se as ideias movessem a praxis, né? E a gente vai ver que não é bem assim, mas, enfim. Essa é a minha leitura do texto. No final, então, por exemplo, vocês vão ver no final do texto que ele diz: pode ser que depois de ultrapassar essa barreira, os eruditos conseguiram fazer com que algumas ideias entrassem em circulação, aí sim essas ideias se voltem para a realidade e modifiquem essa realidade por dentro. Não por uma revolução, mas sim por uma espécie de atualização do conceito, né? Mais ou menos como a gente viu no outro texto. Então, é um pouco essa questão que o Kant está articulando, e voltando um pouco àquilo que eu falei do Rousseau, vale lembrar que, então, Kant é leitor de Rousseau, e quando Rousseau é convidado, então, a escrever a Constituição da Polônia, e ele usa o contrato social como uma espécie de metro, né, para essa Constituição da Polônia. É exatamente o que ele diz: o contrato social é de direito, a razão pública ela é uma razão que se move em relação ao direito,
enquanto que a Constituição da Polônia é de fato. A razão privada é uma razão de fato, é uma razão que está na articulação histórica. Você tem que entender historicamente o porquê que uma tal legislação foi criada e respeitar no limite do que essa legislação é histórica. O que é de fato nunca será completamente o que é de direito. Então, a história pequena nunca vai se encontrar completamente com essa dimensão da história, da grande história, embora a proximidade entre os dois seja benéfica. E Kant faz um jogo semelhante nesse seu texto, então, em que você tem duas dimensões. Uma dimensão de uma historicidade pequena e a dimensão dessa historicidade, que é a historicidade do esclarecimento, né? Então, vocês podem perceber no movimento desse texto, e aí vocês vão ler agora o texto com mais vagar. Esse texto também foi do Paz, né? Então, vocês já devem ter lido. Mas se vocês lerem em relação a esse outro texto, ideias de uma história de um ponto de vista cosmopolita, sério, gente, toda vez que eu vou falar o nome desse texto, eu tenho que ler. Parece uma coisa, uma trava, assim, na minha cabeça. Tá escrito aqui num papelzinho, aqui na minha frente, sério. Parece meio coisa de louco, né? Porque eu acho um nome meio assim, grande, sei lá. Mas vocês vão ver, então, que esses dois textos, eles têm uma articulação um pouco parecida. Embora, claro, sejam textos diferentes. E como eles se movem, vamos dizer assim, para explicitar essa engrenagem do pensamento kantiano, em que a história contingente e a história como motor do esclarecimento, ou essa história da natureza, elas se articulam. São a mesma história, a história do homem no seu tempo de vida, a história da humanidade, mas não são ao mesmo tempo. Elas operam de forma diferente, como a Constituição da Polônia e o contrato social, né? Você tem uma operação que é histórica e uma operação que é em relação aos eruditos, em relação àquilo que é de direito, em relação àquilo que é conceitual. Essa cisão, eu estou colocando bem assim explicitada, tem um pouco a ver depois com o que o Hegel vai tentar juntar, né, essas dimensões, que é uma dimensão, e depois Marx, né, se vocês forem pensar, né, essa dimensão do conceito e da história, ou do conceito e da praxis, né, ou do que move a história. É o conceito que move a história? Aqui sim, é a ideia que move a história, né? É o erudito que move a história, mas é mesmo? Por outro lado, no texto sobre a história cosmopolita, não é a ideia que move a história, é a própria contingência dos atritos que movem a história. E o conceito vem em auxílio a esses atritos. Então, é um pouco esse jogo que a gente vai ver também nos próximos textos, tá? Que a gente vai ler, porque o próximo texto que a gente vai ler para depois desse é o texto do Hegel, que exatamente vai pegar esse problema que o Kant aponta aí, ou seja, uma racionalidade que é uma racionalidade em processo, e tentar pensar como essa racionalidade em processo opera, como ele vai tentar pensar essa questão, que eu tenho uma verdade, um esclarecimento, uma racionalidade, mas essa racionalidade também é múltipla porque ela se desdobra, ela se põe para fora na história. Kant diz isso, né? O homem é racional, só que a racionalidade individual ela não se desdobra inteira, portanto ela se desdobra onde? Na história. Eu posso estar em esclarecimento, mas o esclarecimento completo ele vai se dar pela história, não nesse momento Kant. Kant não é totalmente esclarecido. O esclarecimento é um desenvolvimento. Então é um pouco essa questão que a gente vai ver no próximo texto, que é o texto do Hegel. Mas por enquanto leiam esse texto do Kant, que é um texto tranquilo, tá? Feliz. E aí a gente vai fazer essa leitura estrutural, eu vou colocar lá certinho, vou colocar um pouco esses movimentos para vocês, como eu pensei lá no Aprender, tá? Também tem um videozinho sobre esse mesmo texto. Vou colocar lá também um videozinho que é uma leitura estrutural clássica do texto do Ideias de uma História Cosmopolita, para a gente então fazer junto novamente esse desenho da leitura do texto. Tá? Vocês podem fazer outras propostas, claro. Vocês podem encontrar outros detalhes que para mim passaram despercebidos, ou que eu não achei tão importantes. Por exemplo, muitas leituras que já se fizeram desse texto vão colar mais a questão da religião, que realmente o texto está respondendo para isso, né? Porque a questão toda é o casamento, é a religiosidade, então fala muito disso também. Então pode ser um elemento que eu deixei de lado na minha leitura, mas que está lá também nesse texto. Vocês têm alguma questão, ou várias, ou todas do mundo?
Silêncio. Vocês querem que eu fale quanto foi o jogo? Não, tô brincando. Teve um dia que eu fui tentar ver o resultado do jogo, aí me atrapalhei tudo, esqueci o que eu tava falando, assim, fiquei chocada, assim, não foi isso. Não, mas então, é isso, gente. Eu vou colocar segunda-feira, então, né? O texto para a próxima aula síncrona, eu vou comentar os exercícios que vocês fizeram do Rousseau, tá? Comentar o que vocês fizeram do Kant, e a gente vai começar a ler o texto do Hegel, Introdução à História da Filosofia. Esse texto do Hegel, eu vou então dar o contexto para vocês, ele é uma aula inaugural, tá? O Hegel tinha uma cadeira na Universidade de Heidelberg que chamava História da Filosofia, eu vi, credo, a História da Filosofia, a cadeira dele, né, de Hegel era a História da Filosofia, e ele tem que explicar o porquê que História da Filosofia é filosofia. É um pouco o nosso movimento aqui. Porque se a filosofia é a ciência da verdade e a história é contingente, ou pelo menos a história é vária, ou pelo menos a história ela é externa, como é que pode existir uma história da filosofia? Porque se há uma verdade e vários sistemas, como é que todos os sistemas são verdadeiros numa ucronia, como diz Goldschmidt? É um pouco a tentativa que o Hegel vai mostrar exatamente como no modo de pensar hegeliano, que é exatamente essa noção de que o conceito se desdobra na história e vem a ser pela história e vem a se atualizar pela história, ou seja, vem a se tornar efetivo pela história, ou seja, vem efetivar o Estado, a legislação, a liberdade pela história, é um pouco o que ele vai explicitar nesse texto. Então, um movimento, né, que depois a gente chama de movimento dialético, que ele vai explicitar, e o como, para Hegel, ele pode dizer, no certo sentido, que isso, leitura do texto do Hegel, que está aqui na aula 7, leitura do texto de Hegel. E aí ele vai explicitar, né, como que história da filosofia e filosofia, ao fim e ao cabo, são a mesma coisa. É um pouco o movimento que a gente está falando aqui. Então, as aulas assíncronas, elas na verdade são vídeos que meio que complementam essas aulas, tá? Então, todos esses quadradinhos que estão aqui são aulas síncronas, tá? Mais ou menos. E aí são os exercícios que são aulas assíncronas. Por exemplo, tem leitura do texto de Hegel na aula 7 e depois tem na aula 8 também, porque aí vai ter um exercício sobre Hegel, tá? O exercício sobre Hegel que eu fiz o semestre passado, eu vou refazer totalmente, porque foi um desastre e metade da turma saiu gritando e sumindo. Mas ainda o pessoal não desistiu, tá? Foi um curso que eu consegui que as pessoas terminassem, assim, na grande maioria. Mas esse texto realmente foi um divisor de água, assim, para a energia das pessoas, assim, né? Então eu queria que vocês já começassem a ler. Então, leia do Kant agora, que é um texto tranquilo, legal, faça o exercício. Aí na aula que vem, a gente começa a ler junto, assim, para vocês não ficarem muito. Ele é um texto um pouco indigesto, tal, assim. Mas, por exemplo, a gente vai falar, vocês vão ler um monte de manual, e claro, é isso mesmo, né? A tese, antítese, síntese, é a leitura dialética, o método dialético. A gente tem que pensar o porquê que ele põe essa questão, qual é o problema, né, que leva a esse modo de exposição e o como se expõe dialeticamente alguma coisa. Ele não fala em nenhum momento do texto, desse texto, e em vários outros, como o que é dialética. Ele move o seu texto dialeticamente. Enfim, é um pouco a questão que vocês vão ver no texto. Agora, uma outra questão seria falar, isso aqui é um texto que tem um método que é dialético, o método dialético é assim. Ele se move assim. É exatamente o que não é muito filosófico, porque o filosófico é perceber exatamente o movimento interno do texto, como dialético ou não. O texto do Kant, por exemplo, não é um texto dialético no sentido clássico hegeliano, embora ponha muitas questões que vão ser desenvolvidas depois, né? Foi mais intuitiva que a do Goldschmidt, já está de volta. Não, não é, não. Mas é um texto legal, é um texto legal. Eu acho assim, não é um texto importantíssimo do Hegel. É um texto que eu acho interessante, porque é uma apresentação da aula dele. Imagina ele dando, é uma preleção, tá? Da aula dele. E imagina a aula dele. E que expõe muito o nosso problema aqui, que é o problema que depois vai aparecer no Adorno, que é o problema da história e da verdade na história, né? Dessa questão da filosofia.
E o que eu acho muito interessante nesse texto é que ele é, sem falar eu estou sendo dialético, ele é dialético. E ele põe muito essas questões que vocês vão perceber muito no texto. Tá? A gente vai ler o texto por pedaços, tá? Por partes, tá? Porque realmente o que é a leitura estrutural? A leitura estrutural é ficar lendo o texto em suas particularidades. O que ela permite? Essa leitura muito rente ao texto. Ela permite que a gente leia textos que são, entre aspas, muito difíceis, porque você cola no texto e vai tentando entender exatamente esse mecanismo. É uma ferramenta de leitura, gente, que, por mais que a gente critique, é muito útil. Eu falo para vocês, no futuro, vocês vão usar muito isso aí, vou ler, não entendi, sabe, fez aquela primeira leitura, não entendi nada, voei. Isso é muito normal, todo mundo voa, porque esses textos realmente são um pouco escorregadios, né? Como diz meu marido, tem os textos que expulsam você para fora, eles te cospem para fora. Mas se você for, então vamos entender qual que foi essa frase, volta. Aí isso se torna uma forma também de leitura que, claro, vocês podem nunca mais ler Hegel na vida de vocês, o que eu acho que é uma coisa muito saudável, muitas pessoas não vão ler, ou vão ler, sei lá. Mas isso te permite pegar esse instrumental e ler qualquer texto de filosofia. Então, antes de ser um conteúdo, é um modo de leitura, que é um modo de leitura bastante filosófico. Permite você pegar textos de filósofos contemporâneos e entender como é que o texto deles se desdobra, porque você cola um texto e não só de filósofos. Funciona mais para a filosofia, evidentemente, porque a filosofia tem esse modo de argumentação lógica. A literatura não tem. A história tem e não tem também, porque a história tem partes que podem ser mais narrativas, né? Que podem ser mais de exposição, narrativa. Mas, no geral, textos acadêmicos, textos, como diz o Aristóteles, textos que querem dizer a verdade e a falsidade, eles são organizados segundo essa lógica argumentativa. Né? Enfim, segundo essa lógica de que o texto propõe premissas que se explicitam. É um pouco o que depois o Descartes vai dizer, depois não, o Descartes diz no discurso do método, né? O bom método é aquele que segue a ordem das razões. E quando você responde, uma resposta que ele dá às objeções do Gassendi, que eu falei lá no vídeo, quando você responde mais do que a pergunta, você salta a ordem das razões. E nessa resposta que carrega mais do que a pergunta, pois, podem ir vários erros ou podem ir várias coisas que eu estou enganando o meu leitor. Porque se eu te pergunto, qual foi, vou fazer uma pergunta bem assim, qual foi o crime do condenado? Você responde, foi esse, mas foi mais aquilo, mas ele também fez aquela outra coisa. Eu estou respondendo mais do que a pergunta, ou seja, eu estou pulando, eu estou pulando a ordem das razões, eu estou carregando para dentro da resposta vários elementos que não foram avaliados. E, portanto, a minha conclusão, ela está corrompida porque eu não segui essa ordenação. O Descartes fala isso em resposta ao Gassendi, que eu falei para vocês. Quando o Gassendi diz, quando você diz penso, logo existo, você não está dizendo uma verdade primeira, porque você já disse, você já fez várias questões aí, você já está pressupondo o que é existir. E ele fala, não, quando eu disse penso, logo existo, eu estou fazendo uma afirmação trivial, não é lógica, porque ela é anterior à lógica. É uma afirmação trivial. Se alguma coisa pensa, alguma coisa existe, só isso. Porque senão teria o absurdo de que alguma coisa está pensando um pensamento que não tem localização. É só isso. Se você colocar mais questões nisso que eu respondi, embora, claro, tem várias críticas sobre essa resposta, mas você está levando para a minha resposta elementos que não foram analisados. E, portanto, você está corrompendo o argumento com incertezas que não são claras e evidentes. Evidentemente, claro, depois foram criticar também o Descartes, que penso logo existo, não é uma primeira verdade, porque ela carrega um elemento de assédio subjetivo, etc, etc. Mas aí são as críticas vão dentro. Mas essa questão do método, percebe? Se você põe uma pergunta, eu respondo essa pergunta. Essa pergunta põe uma outra, que eu respondo, e essas respostas e perguntas, elas estão encadeadas, elas não saltam. E eu chego a uma conclusão que foi encadeada por essa rede de perguntas. Isso é a questão do discurso do método. O método é isso. O método produz, ao fim de seu processo, de uma argumentação muito estruturada, uma verdade. Então, claro, depois você faz a crítica ao discurso do método também. Mas é um pouco essa questão que está posta aqui, na verdade, interna ao texto. Agora, se o texto quer enganar, se o texto quer fazer com que você
Se o texto quer ficar cheio de jabuti, se vocês quiserem pegar um termo aí, ele fica. Ele põe, você faz uma pergunta, ele responde mais do que a pergunta, aí a conclusão sai dessa resposta que não estava na pergunta, sai desses elementos que não foram avaliados, aí você chega a uma conclusão que não estava posta e que vários elementos não avaliados foram no meio, assim, foram sendo carreados. Isso pode ser feito como um defeito do texto, mas pode ser feito como uma espécie de má fé também do texto, né? Existem textos que têm má fé, né? Que são produzidos com má fé. Salta por cima, faz uma pirueta que você, que legal, mas o que ele estava falando mesmo? Então, todas essas questões que são metodológicas, né? Que são internas ao texto. Que a gente vai ver um pouquinho também, como depois que você vai pegar o texto do Adorno, você vai falar, mas dá para ler o texto do Adorno estruturalmente? Sim e não, porque ele já está fazendo uma certa crítica a essa estrutura, mas a gente vai ver mais para frente. O texto do Adorno, só terminando mesmo, o texto mais difícil de todos é o do Hegel. O texto do Adorno é difícil, mas a gente vai fazer uma leitura menos rente, tá? Porque ele é um texto que pressupõe muitas coisas, tá? E um modo de escrita do Adorno também ele faz questão de não ser simples, porque a simplicidade enfim, é um problema de método. Ele vai até explico isso depois, né? Ele acha que você não deve partir do simples, você deve partir sempre do complexo, você deve sempre partir do todo, desse todo que se auto-explicita na parte, mas você nunca tira uma coisa fora para analisar separada, então parece que vem tudo junto, e do que ele está falando, enfim, mas é um modo também de conceber metodologicamente, que é uma crítica aos métodos tradicionais. Então, mas a gente vai ler um pouco mais assim, tá? Eu só quis colocar esse texto porque eu acho que ele é importante, porque ele dá um choque mostrando como esses questionamentos que parecem para nós absolutamente estranhos e, inclusive, um pouco mofados, enferrujados, eles têm um desdobramento que pode ser muito contemporâneo. Claro, com todas as adaptações que a gente faz às questões. Gente, eu vou tentar desligar aqui, porque a outra aula deu um maior chabu, mas eu vou conseguir baixar, tá? Ela